Olá pessoal, estamos de volta para darmos sequência às gravações de nossas videoaulas explicando as nossas 51 questões do primeiro grande simulado de direito previdenciário para o concurso do INSS. No vídeo passado nós comentamos as questões relativas ao histórico da Seguridade Social no mundo e na Constituição, e hoje, dando sequência na nossa aula 2, nós vamos abordar o tema Seguridade Social na Constituição. É um assunto de grande relevância, visto que é responsável por cerca de 30% das questões das provas que versam sobre o assunto direito previdenciário, beleza? Você deve dar uma lida aí especial nos artigos 194 ao 204 de nossa Constituição, sobretudo nos artigos 194, 195 e 201, que lidam mais diretamente com a Previdência Social, tudo bem? Todas as questões de hoje terão por base a legislação referida no que diz respeito à Constituição. Então, a leitura é de muita importância. Vamos então para a nossa primeira questão, que é a quinta na sequência do nosso simulado. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado, então veja que o conjunto não é desmembrado, ele é integrado, não é independente, é integrado, de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então esse aqui é o tripé formador da Seguridade Social, segundo a Constituição de 88, saúde, previdência e assistência. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos ou princípios. Aqui eu chamo a atenção para os senhores, nos termos objetivos ou princípios. A Constituição, em sua literalidade, traz objetivos. A doutrina fala em princípios, porque estes são verdadeiros nortes que o legislador seguiu para desenvolver todo o nosso sistema securitário. Exceto, letra A, universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios às populações urbanas e rurais. A letra A não está conforme a literalidade do artigo 194 da Constituição. Vamos ler novamente. Universalidade da cobertura e do atendimento, até aqui correto. Uniformidade e equivalência dos benefícios, faltou aqui o termo, e serviço, eis o erro, viu? O correto, então, seria universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, realmente, a exceção está na letra A, motivo pelo qual ela será nosso gabarito. Letra B, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, correta. Letra C, irredutibilidade do valor dos benefícios. Notem que apenas do valor dos benefícios, algumas questões de prova que acrescentam aqui e serviços. Está errado, hein? Letra D, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento. Letra A, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores. A gestão não é tripartite, hein, galera? É quadripartite, ou seja, 4 partes. Quais são essas 4 partes? Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo nos órgãos colegiados. Portanto, todas estão corretas, exceção a letra A, que é o nosso gabarito. Segunda de hoje, sexta da sequência do simulado. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Dentre as contribuições sociais, encontram-se aquelas que serão usadas somente para pagamento dos benefícios. As contribuições sociais se dividem ainda em contribuições sociais previdenciárias, que são as contribuições sobre as quais a questão se refere, certo? Essas contribuições sociais previdenciárias serão usadas apenas para o pagamento dos benefícios do RGPS. Então, encontram-se aquelas que serão usadas somente para o pagamento de benefícios do RGPS. Assinale, portanto, a alternativa que corresponde às contribuições sociais previdenciárias. Letra A, a receita ou o faturamento não é fonte de contribuição social previdenciária. Então, esta não é. O lucro também não. Aqui na letra C nós temos o nosso gabarito.
Essa fonte aqui é uma fonte de contribuição social previdenciária, porque os valores decorrentes dessa arrecadação serão usados exclusivamente para o pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Quais são essas fontes e onde elas estão? As fontes são conforme nós temos aqui na nossa questão, e elas estão no artigo 195 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. São as contribuições do empregador, da empresa e da entidade ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que ele preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, e do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência de que trata o artigo 201, certo? Então, é a contribuição dos empregadores e a contribuição dos trabalhadores. Essas contribuições lá do artigo 195 são as conhecidas contribuições sociais previdenciárias. Levam esse nome visto que os seus valores serão usados para o pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social, certo? Sobre a receita de concursos de prognóstico, uma contribuição previdenciária, é uma contribuição social, desculpem, mas não é uma contribuição social previdenciária, então não serve. Do importador de bens ou serviços do exterior, de quem a lei a ele equiparar, também não serve. Gabarito, portanto, letra C. Sétima questão. Assinale as seguintes assertivas e logo após marque a opção que contém a exata sequência das respostas. Vamos analisar as alternativas e encontrar o gabarito. Primeiro, as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, certo? Não integrando o orçamento da União, perfeito. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada, conjunto integrado de ações, pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Tudo de acordo com a literalidade do artigo 195 da Constituição. Os dois primeiros, então, estão corretos. Vamos ver o que nós temos mais. Item 3. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, poderá. Aqui nós temos o erro, gente. Não é poderá. O correto, conforme estatuído pela lei das leis, é não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. O terceiro, portanto, está falso. Quarto, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Sim, além dessas previstas no artigo 195, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Essa lei será complementar. Perfeito. Então, o item 4 está correto. Essas previsões que temos na Constituição são por meio de lei ordinária. As outras, as extra-Constituição, serão por meio de lei complementar. Está correta, né? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, olhem só, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Realmente está conforme o artigo 195 da Constituição. Então, até agora nós tivemos quantas erradas? Eu acho que só o terceiro, né? Primeiro correto, segundo correto, terceiro errado, demais corretas. O nosso gabarito, então, é a letra E. Estão corretos os itens 1, 2, 4 e 5, visto que o item 3 está incorreto. Beleza, gabarito, letra E. Dando sequência, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus a todos os benefícios nos termos da lei. Aqui já deu para perceber que nós estamos falando do segurado especial. Ele é especial por diversos motivos, inclusive pela forma como eles
vertem suas contribuições para o sistema. Agora, eles farão jus a todos os benefícios, gente? Não, não é a todos os benefícios. Eles farão jus aos... Tiramos esse A aqui, colocamos um aos... benefícios nos termos da lei. Quando eu digo todos, eu torno a assertiva ilimitada, e não é de forma ilimitada. Para que o segurado especial tenha direito a todos os benefícios, ele deve contribuir, em alguns casos, como se contribuinte individual fosse. Ele, portanto, faz uma contribuição facultativamente como se fosse contribuinte individual, paga a diferença entre os 20% e o que ele vinha pagando, e aí ele fará jus a outros benefícios do regime geral de previdência social, exemplo do que acontece com a aposentadoria por tempo de contribuição. Tá certo? Então, esta assertiva está errada. Nona questão. Considere a seguinte situação hipotética. Um morador do bairro Diamante Negro dirigiu-se à central de marcação de consultas. Portanto, nós temos aqui agora a saúde. Falamos de marcação de consultas, né? De sua cidade. Depois de indagar sobre a situação socioeconômica e verificar que era homem de muitas posses, o servidor disse que não iria atender, visto que o próprio cidadão poderia arcar com as despesas referentes à sua saúde. A situação é a seguinte. O morador do bairro Diamante Negro precisou dos serviços de saúde. Chegando lá, o servidor deduziu que ele era homem de boas condições financeiras e disse, não, a saúde não é para você, já que você pode pagar um plano de saúde ou pagar uma consulta particular, não, a saúde pública não é para você. E aí, ele agiu certo ou não nos termos da Constituição? É isso que nós vamos ver. A conduta do servidor foi correta, pois a saúde é apenas para os hipossuficientes? Não, a conduta não foi correta e a saúde não é apenas para hipossuficientes, ou seja, para aqueles que não têm condições financeiras de arcar com suas próprias despesas de saúde. A saúde é para o rico, é para o classe média e é para o pobre, é para todos. É dever do Estado e é direito de todos. Letra A, portanto, falsa. A conduta dele foi correta, pois assim o diretor da central determinou que se fizesse. Se o diretor dessa central tivesse dado essa ordem, sua ordem seria manifestamente ilegal, visto que encontraria oposição direta na Constituição Federal, tá bom? Letra C, correta, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado. Não, a saúde realmente é direito de todos e dever do Estado, mas a conduta dele não foi correta. E aqui nós temos o nosso gabarito, letra D. A conduta dele foi errada, pois a saúde, aqui sim, é direito de todos e dever do Estado, independentemente de sua posição sociopolítico-econômica, beleza? Então, letra E, correta, já que esse direito implica em acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Não, aqui o examinador quis nos confundir, mas de saída ele não teria como nos pegar. Por quê? Porque a atitude dele foi errada. Então, o gabarito dessa questão é a letra D. A Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Então, aqui nós já temos observações importantes sobre a Previdência Social, né? Ela será organizada sob a forma de regime geral, tem caráter contributivo, ou seja, participa apenas quem paga. Por mais que alguém seja uma boa pessoa ou esteja necessitado, mas se não verter contribuições para o sistema previdenciário, não fará jus a ele, hein? Porque o regime geral tem o quê, pessoal? Caráter contributivo e filiação obrigatória. Filiação obrigatória quer dizer que você trabalhou obrigatoriamente, mesmo que você nem tenha ciência disso. Você já é filiado ao regime geral de previdência social. Mesmo que formalmente ainda não tenha se inscrito em uma das agências da Previdência Social espalhadas pelo Brasil, mas você automaticamente é filiado. Porque a filiação, como vocês já sabem, é o vínculo jurídico decorrente da prestação de qualquer atividade laborativa, beleza? Trabalhou, você automaticamente é filiado, você tem um vínculo jurídico com o regime geral de Previdência Social. Agora, a inscrição é o ato que materializa essa sua filiação, beleza? Imagine aí uma criança. A criança nasce, ela já tem uma paternidade, mas o que materializa isso daí é quando ela se dirige ao cartório, tira sua certidãozinha de nascimento e ali ela faz a sua inscrição.
É mais ou menos isso daí para você entender. Então, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei a... Vamos lá julgar os itens. O que é que atenderá o regime geral? Cobertura dos eventos de doença. Aqui nós podemos citar o auxílio-doença, aqui a aposentadoria por invalidez, aqui a pensão por morte, aqui a aposentadoria por idade. Proteção à maternidade, aqui poderemos citar o salário de maternidade, especialmente a gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário. Eis o erro da questão. Não é voluntário, galera, é involuntário. Tá bom? Então, o item 1 nós vamos marcar correto, o item 2 incorreto. O item 3, salário família, auxílio reclusão para os segurados de baixa renda. Aqui nós temos uma pegadinha que você tem que ficar muito atento. Nós vamos lembrar que os beneficiários do RGPS são quem, galera? São os segurados e os seus dependentes. Então, o termo beneficiários é bem abrangente. Ele se subdivide, portanto, em segurados e dependentes. Algumas coisas são para os segurados, outras só para os dependentes e outras são para ambos. Temos que ficar bem atentos a isso daí. Vamos ler novamente. Salário, família, auxílio reclusão para os segurados de baixa renda. Quem recebe salário família e quem recebe auxílio reclusão não são os segurados. São os, ó, pegadinha, dependentes dos segurados de baixa renda. Aqui está correto. Então, esse item 3 está errado. Item 4, pensão por morte do segurado homem ou mulher, ou cônjuge ou companheiro e dependentes, observado disposto no parágrafo 2º. Perfeita. Então, vamos voltar lá para a gente conferir. 2 e 3 as erradas, né? Isso. Estão incorretas apenas 2 e 3. Nosso gabarito é letra D. Com base no que a Constituição disciplina acerca da entrada em vigor de lei que instituir nova contribuição previdenciária, é correto afirmar que ela entrará em vigor decorridos. Então, a questão agora já fala da entrada em vigor de lei que instituir nova contribuição. Vejam que a questão não trata de lei que vai instituir benefícios. Não é sobre isso que estamos tratando. A questão trata de lei que vai instituir contribuições. Se a lei fosse instituir benefícios, ela diria quando entraria em vigor. Caso assim não o fizesse, ela entraria em vigor 45 dias após a data da sua publicação, conforme o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, beleza? Agora, como a questão nos pergunta sobre uma nova contribuição previdenciária, é correto afirmar que ela entrará em vigor 90 dias após a sua publicação. Esse princípio se chama princípio da noventena, ou ainda princípio da anterioridade nonagesimal, ou ainda princípio da anterioridade mitigada. Ela tem esses 3 nomezinhos bonitos aí, viu? É o princípio da noventena, em alusão aos 90 dias. Anterioridade nonagesimal, também faz alusão a esse interregno de tempo. E também anterioridade mitigada. Beleza, galera? Essa questão, vez por outra, cai. Fiquem atentos a ela, hein? Nosso gabarito, portanto, é letra B. Continuando. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria e os benefícios do regime geral de previdência social. É salvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência. Então, são 2 ressalvas. Para com as atividades
que prejudiquem a saúde para com os portadores de deficiência nos termos definidos em lei complementar. Com base nessas informações, podemos dizer que a Constituição Federal autorizou o pagamento de benefícios com valor inferior ao salário mínimo. Gente, não, aqui o examinador quis dar um nó em nossa cabeça. Até porque a ressalva contida aqui é uma ressalva para melhor, não é verdade? E não uma ressalva para piorar a situação, não é? Porque com benefícios com valor inferior ao salário mínimo, isso não pode. Os benefícios da Previdência Social, eles não podem ter valor menor que o salário mínimo, certo? Isto é proibido. Há, claro, exceções, mas em regra é proibido. Isso aí a gente vai ver quando estivermos estudando a parte dos benefícios, senão nós vamos nos delongar aqui nos comentários. 13ª questão. Após analisar cada item, marque a sequência que corresponde ao que está no artigo 201 da Constituição. Nenhum benefício, ainda que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado, terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Acabamos de falar sobre isso, né? Não é ainda, gente. Esse ainda está aqui sobrando. É nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor inferior ao salário mínimo. Querem saber um exemplo de benefício que pode ser inferior? O salário família, certo? Ele pode ser inferior ao salário mínimo. Agora, o que acontece? Ele não substitui o salário de contribuição e nem substitui a renda mensal do segurado, tá bom? Aí nós temos o exemplo da pensão por morte, que no seu valor total não pode ser inferior ao salário mínimo, mas quando ela é rateada, ela pode ficar com o valor inferior. Em algumas situações, nós também teremos o auxílio-doença, que, como nós falamos, em algumas situações poderá ter o seu valor inferior ao salário mínimo. Isso quando nós estivermos tratando de benefícios concedidos com base em tratados internacionais. O que acontece? Uma nação paga uma parte desse salário e a outra nação paga a outra, mas no valor geral ele continua com o valor no mínimo igual ao salário mínimo, beleza? Mas isso aqui é um tema mais aprofundado. Você que está começando agora, não se preocupe, isso aí vai ser visto lá na frente. Para a galera que já vem estudando há mais algum tempo, aí uma revisãozinha rápida. Segundo, todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão devidamente atualizados com base no salário mínimo. Não, gente, não existe essa vinculação. É nos termos da lei, beleza? Ou na forma da lei. É assegurado o reajustamento, então nós já temos aqui duas erradas. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei, beleza. O que é esse valor real aqui, pessoal? Digam aí para eu ouvir. Exatamente. Esse valor real aqui é aquele que conserva o poder de compra, o poder aquisitivo dos benefícios, porque ele vai se defasando por conta da inflação. Há, então, a necessidade de atualizar anualmente seu valor real para que o beneficiário possa manter o seu poder de compra, não é? É vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio previdência, corretíssimo, previsão constitucional. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de novembro de cada ano. Novembro, galerinha. Falem para mim aí. Soletrem aí. D-E-Z-E-M-B-R. O mês de dezembro. Nada de novembro de cada ano. Portanto, temos mais um errado. Pelas minhas contas, eu acho que só tem a quarta questão, né? Vamos lá ver qual é o gabarito. A quarta e a terceira questões estão corretas. Beleza, vamos para frente. Penúltima questão de hoje. Paula é dona de casa. Questãozinha bem interessante. E trabalha exclusivamente
em sua residência, não é na residência de outrem, é na residência dela, na sua residência, nos afazeres domésticos. Portanto, ela não desempenha atividade lucrativa, apenas nas lides domésticas, sem obter renda. Ela quer pagar as contribuições para o regime geral de previdência social e, por isso, foi à agência do INSS do seu bairro. Considerando as leis previdenciárias em vigor e o texto constitucional, qual será... Então, aqui o examinador quer saber de nós 3 coisas, hein? Qual será o enquadramento de Paula? Qual será a alíquota de contribuição? E qual é o fundamento legal para a nossa resposta, hein? Para que ela contribua de forma diferenciada, porque nós sabemos que o segurado descrito aqui, nessa assertiva, contribui de forma diferenciada, uma forma especial de tributação. Letra A, Paula será empregada doméstica. Não, gente, nós não vamos ler o restante para não alongarmos o tempo do vídeo, senão demora demais. Minha internet aqui não é muito rápida, é um século para enviar esse vídeo para a internet. Por isso que eu estou até um pouco apressado. Então, Paula será empregada doméstica? Não. A empregada doméstica seria se ela recebesse pagamento como forma de contraprestação pecuniária pelo labor que ela despenderia, beleza? Não é o caso, ela trabalha na residência dela, não recebe nada de ninguém, trabalha para si mesma. Não nos serve. Paula será assegurada facultativa, recolhendo contribuição no valor de 20%. Na verdade, até ela será assegurada facultativa, que está certo, viu, pessoal? Foi um errinho nosso aqui, desconsiderem aqui, ela está corretíssima, será facultativa. O que não está certo é os 20%, não é 20%. 20% é a regra, será 5%, beleza? O fundamento é esse daí, da letra A também o fundamento está correto. Letra C, Paula será assegurada facultativa, perfeito, recolhendo contribuição no valor de 0,5, não. 0,5 não, 5. O fundamento realmente é este. Lei disporá sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para atender a trabalhadores de... Não basta ser apenas dona de casa, trabalhar no âmbito residencial sem finalidade lucrativa, tem que ser de baixa renda. Em qualquer situação tem que ser de baixa renda. Ou aquele sem renda própria que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Na verdade, esse aqui é o primeiro que nós falamos, né? Mas em uma situação ou outra, tem que ser de baixa renda. Uma das formas de comprovar que o segurado é de baixa renda é ele ser beneficiário de um dos programas assistenciais do governo, como qual, galera? Aquele que é mundialmente conhecido, Bolsa Família. A segurada comprova que é beneficiária do Bolsa Família e aí passa a tributar dessa forma simplificada. A procura é muito grande nas agências, vocês quando estiverem lá, se Deus quiser, vão poder comprovar isso daí. E letra D, que é o nosso gabarito, visto que está perfeita, diz que Paula será assegurada facultativa, recolherá 5%, com base no Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, com fulcro no artigo 201, parágrafo 12 da Constituição Federal, para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de qual residência, galera? De sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefício de valor igual a um salário mínimo. Olhem, as alíquotas de contribuição são 5%, 11% e 20%. A regra é 20%. Aí o segurado faz jus a todos os benefícios nos termos da lei. Quando segurar e com a renda superior a um salário mínimo. Quando o segurado opta por recolher 5% ou 11%, sua contribuição realmente fica reduzida. Mas sabe o que é que vem em sequência? O benefício também será reduzido, pois terá sim o valor de apenas um salário mínimo. Certo?
contribui de forma reduzida, mas só fará jus a benefício no valor de um salário mínimo, a menos que queira pagar a diferença entre os 5% e os 20%, ou entre os 11% e os 20%. Aí fará direito a todos os benefícios e no valor superior a um salário mínimo, tá bom? Então, pessoal, o nosso gabarito é a letra D. A letra E está errada porque o fundamento não é este aqui. O examinador tentou nos confundir. Certo? Gabarito letra D. 15ª questão e última questão desse tema. Nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, artigo 203, caput, a assistência social será prestada a quem dela necessitar. Perfeito. A assistência social não é prestada para todos, porque todos engloba quem precisa e quem não precisa. A assistência é prestada apenas para quem dela necessitar. Se chegar uma pessoa de uma condição financeira muito grande, que tenha 2 milhões de reais lá no banco, chega em um Camaro, reivindicando algo na assistência social, aquela criatura não vai ser amparada. Por quê? Porque não tem necessidade. Ele não precisa da assistência social, beleza? Agora, se chegar um mendigo, um morador de rua, um drogado, ou alguém hipossuficiente, esse sim será amparado, porque ele realmente precisa da assistência, certo? Independentemente de contribuição à Seguridade Social, nós lembramos que a saúde é direito de todos, dever do Estado, a assistência social é para quem dela necessitar e a Previdência tem caráter contributivo e filiação obrigatória, tá bom? Então, para fazer jus aos benefícios da Previdência, você tem que pagar. Para fazer jus aos benefícios da assistência social e da saúde, aí sim, você não precisa pagar, tá? Isso eu espero que já esteja bem claro na sua mente. Então, vamos lá. Exceto a proteção à família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Isso aqui não é uma exceção. A assistência social alcança isso aqui. O amparo às crianças e adolescentes carentes, correto. A promoção da integração ao mercado de trabalho, correto. A assistência social se preocupa com isso também. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, correto. Não é só conceder o BPC, há uma preocupação também com habilitação e reabilitação. Até porque o BPC, gente, benefício de prestação continuada, que, como foi instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social, também é chamado por alguns de LOAS, ele tem duas modalidades. O B87, que é para o deficiente, e o B88, que é para o idoso que atenda aos requisitos legais. Esse B87 aqui, que é para o deficiente, é o que mais se encaixa aqui no caso de habilitação e reabilitação. É um benefício temporário. Eles geralmente passam por uma revisão de 2 em 2 anos, né? Uma revisão bienal. Se verificada que aquela situação que ensejou a concessão do benefício inicialmente, se verificada que houve uma superação de toda aquela situação, o benefício é cessado. Ele não é um benefício vitalício, beleza? Para isso que existe o serviço de reabilitação e habilitação. Letra E, a garantia de 2, não é 2, gente. É a garantia de o BPC terá o valor igual a um salário mínimo. Seja ele o B87, que é o portador de deficiência, seja o B88, que é para o idoso com 65 anos ou mais, que não possa ter a sua subsistência provida por alguém de sua família e que não possa ele, por si próprio, prover a sua manutenção, beleza? Então, a letra E estaria perfeita se não fosse esse 2 aqui. Não é 2, é um salário mínimo. Gabarito, portanto, letra E. Bem, meus amigos, nós chegamos ao final da nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, assinem o nosso canal no YouTube para receberem as nossas postagens em primeira mão. Visitem lá a nossa fanpage. Muita coisa está lá, muita coisa está no site. Algumas coisas estão tanto lá quanto no site. E acessem nosso site, hein, galera? Sempre a gente está colocando um conteúdo, seja de direito previdenciário, seja de português, seja de informática, raciocínio lógico. O professor Adeilson agora está com uma série de revisões aí em forma de microaulas, através das quais nós vamos revisar o assunto, o edital inteiro de raciocínio lógico do concurso, hein? Essas postagens ficam diretamente lá no nosso site.
Se você entrar, como as postagens são dinâmicas e não encontrar o que você quer logo na capa, use o menuzinho de busca. Do lado direito do nosso site tem uma lupazinha. Aquele menu é o menu de busca. É só você digitar o que você quer. Por exemplo, você digita raciocínio lógico, ou revisão, ou português, ou direito previdenciário. Enfim, um tema que você queira, e lá serão listadas todas as postagens referentes àquela temática. Tudo bem? Ficamos por aqui. Já já voltaremos aí com nossa terceira aula, que aí sim terá por tema a legislação previdenciária. Grande abraço, contem conosco, fé e força. Até a próxima.